E essa manhã, de forma muito especial, a manhã de um domingo de Páscoa, fala muito conosco, nós da tradição cristã, principalmente os mais contemporâneos, né, os mais antigos. Os mais novatos não, eles não têm nem muito significado do que é Páscoa. Acham que Páscoa é coelhinho e de olhos vermelhos e saltitantes, né? Que tinha aquela musiquinha que falava de olhos vermelhos, de pelo branquinho, de pulo bem alto, eu sou coelhinho. Não tem nada a ver com isso, né? A musiquinha é bonitinha, engraçadinha, a criancinha faz e fica mais bonitinho ainda. Seu filhinho vai para a escola e eles colocam ele fantasiado de coelho e dão para ele um ovo de chocolate, e você acha tudo isso muito engraçado e tem até foto na sua casa disso. Mas Páscoa não tem nada a ver com isso, né? E para endossar a respeito disso e dos dilemas que a gente vive na atualidade, os dilemas do homem contemporâneo, quero que você abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 13. 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios e ele diz assim: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, na época em que ele escreveu, é óbvio. Embora alguns já tenham adormecido, depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, depois deste apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creram. Ora, o 12 diz: se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitaram, ele também não ressuscitou a Cristo. Trocando em miúdos, é como se Paulo tivesse chegado para eles e falado assim: por que dentre vós alguns dizem que a ressurreição não é um fato? Por que no meio de vocês alguns tentam colocar ou introduzir uma ideia de que Cristo não ressuscitou? Se Cristo de fato não ressuscitou, é em vão a nossa fé, é inútil. E aí ele defende toda uma tese, dizendo que dos apóstolos, ele é aquele que, como nascido fora de tempo. Em outras traduções ele fala, de todos os apóstolos eu vim como um aborto, ou seja, como aquele que nasce fora do tempo certo. Ele se compara a um aborto, a um parto prematuro, porque ele de fato não se considerava digno da posição que alcançou. E em algo tão recente, naquela cultura, naquele povo, nos Coríntios, e se levantar um questionamento desse, me faz pensar por que hoje nós temos a presunção de achar que não se levantaria também o mesmo tipo de argumento, o mesmo tipo de dúvida, o mesmo tipo de doutrina que
aprisiona a ideia cristã, o cristianismo, tendo passado mais de 2000 anos. No momento em que Paulo escreve essa carta aos Coríntios, alguns dos irmãos, dos 500 irmãos que haviam testemunhado o Cristo ressurreto, ainda estavam vivos. Foram testemunhas oculares. Foram prova viva. Viram Jesus se dirigindo a eles. Os apóstolos viram Jesus se dirigindo a Tomé e falando assim: toque nas minhas feridas. Os apóstolos e um desses 500 talvez tenham assistido o episódio em que Pedro, não se sentindo mais digno ou não se sentindo mais apóstolo, porque a dúvida tomou conta de Pedro, no momento em que Cristo é erguido na cruz, todo o cristianismo e toda a doutrina pregada em 3 anos por Jesus vai a xeque na vida de Pedro, e ele pensa assim: what? Como assim? Levantaram o mestre no madeiro. E aí ele começa a questionar, e é muita presunção minha querer achar que eu e você, ou fulano, ou beltrano, ou ciclano, não, nos tempos modernos e nos dilemas contemporâneos, e com o endoísmo, e com o ego sendo aflorado cada vez mais, uma pregação altruísta torna-se cada vez mais obsoleta. Uma pregação que diz que você precisa olhar o próximo e a necessidade do próximo torna-se cada vez mais obsoleta. Não estou dizendo que é errada. Não, pelo contrário. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando falamos de Páscoa, quando vamos lá para o Êxodo, quando iniciamos lá no Êxodo o que é Páscoa, a libertação do povo judeu dos egípcios. Não sei se coincidentemente ou propositalmente, acredito que propositalmente, a gente começou a cantar hoje um cântico que fala de: então eu direi, abra-se o mar. Quando vierem os egípcios e o faraó com os seus cavalos. Só que quando você vai para o Êxodo, quando vieram os egípcios e o faraó e os cavalos, o que o povo fez foi dizer: por que que vocês nos trouxeram aqui para morrer? Por acaso não havia sepultura no Egito? O que eles disseram foi diferente do que nós cantamos. Nós cantamos, então eu direi, abra-se o mar. Mas na hora em que o fogo pega em cima, o que nós dizemos é: murmura contra o Senhor. E quantos de nós nos dias de hoje não fazemos assim também? A gente vem para cá enquanto está tudo bem, enquanto o Senhor nos libertou, enquanto a gente está no caminho, a gente está: oh glória, oh aleluia. Mas na hora em que a coisa começa a apertar, a gente pensa: eu fiz errado, não vale a pena, não pode ser, por quê? E a gente começa a murmurar. Ei meu irmão, deixa eu te falar, Deus não tem compromisso com quem murmura, Deus tem compromisso com quem é fiel. E não foi diferente para Pedro também. Quando você pega lá em Mateus, a história da crucificação, capítulo 27. É engraçado o dualismo humano. É engraçado como a gente consegue. Quando você vai para a história do apóstolo Pedro, do discípulo, o talmidim, o aprendiz, seja lá o que for,
que você queira o denominar antes do Cristo ressurreto nele. Você vê uma série de precipitações. E alguém às vezes até tem orgulho de dizer assim: eu sou como Pedro. Eu sou impulsivo. Eu sou sanguíneo misturado com um colérico. Não mexe comigo não. Senão eu arranco da espada e tento cortar a cabeça mesmo. Às vezes eu me vejo nesse estereótipo. E é duro lutar contra isso. Muito duro. Os que são mais próximos de mim que o digam. Minha esposa, meu filho, os meus pais, as minhas irmãs. Quem tem esse estereótipo Pedrão, é um cara que muitas vezes para pensar assim: peraí, o que eu falei lá atrás? O que foi que eu falei? Meu Deus, mas agora já está dito, né? O que adianta? Eu tive um pastor da minha infância, até a juventude, um pastor só. Pastor José Oscar Pereira é vivo ainda. E ele sempre dizia, eu lembro muito bem nas mensagens dele, ele dizia assim: há 3 coisas que não voltam: a pedra lançada, a flecha tirada e a palavra dita. Ele sempre dizia isso, tentando endossar a importância de nós pensarmos muito bem antes de falar qualquer coisa. E quem tem esse estereótipo do Pedro, às vezes chora amargamente, de maneira secreta. Porque antes da crucificação, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu é capaz de suportar? Você está pronto? É capaz de suportar o cálice que eu vou beber? Ele diz: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para morrer contigo. Se eu fosse botar para hoje em dia, é tipo o tamo junto. Não? Né? O irmão pregou domingo passado, né? Tamo junto. Tamo junto. Pá, toca aí. É mais ou menos isso. Só que, quando você continua lendo, pouco tempo depois, dias depois, o Pedro que estava pronto, e que Jesus antes vira e fala assim: Pedro, você está pronto? Tô pronto. Pedro, você não está pronto. Você não está pronto, Pedro. Não está. Não, eu estou, Jesus. Não está. Faz o seguinte: quando você se converter, presta atenção, Pedro estava com Jesus já há 3 anos. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, quando você se converter, convença também os seus irmãos. Ô pastor, já pensou? 3 anos, a gente aqui no discipulado, diário. Não é semanal, não é mensal, diário. Com Jesus. E no final dos 3 anos, ainda não estão convertidos. Ainda não foram convertidos. E a gente tem a presunção, a capacidade de frequentar cultos domingueiramente e achar que somos convertidos.
e achar que podemos ser melhores líderes na igreja do que o atual líder. A gente tem a presunção de criticar, de apontar, de dizer quem está certo, quem está errado. A gente tem a presunção de querer dizer que a gente é crente e o outro não, de que a gente está certo e o outro está errado. A gente tem a presunção de fazer isso. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus parasse na sua frente hoje, o que ele diria do seu cristianismo? Será que a resposta dele seria como foi a com Pedro? Pedro, quando você se converter, convença também os seus irmãos. Às vezes, pastor, a gente precisa de um choque de realidade. Precisa de um choque de realidade. Queridos, é muito bom pregar bênção. É muito bom pregar hoje a sua casa irá. Glória a Deus. Mas o que é que me transforma? O que me transforma é o que me faz pensar. É no campo da ideia. É no campo do entendimento, porque é neste campo, é nessa área que o inimigo trabalha na sua vida. É nessa área que ele vai lá dentro e te faz murmurar contra a igreja. É lá dentro que ele te faz murmurar contra as reformas da igreja, contra as ações da igreja, contra o irmão que está do lado. E olha, durante muito tempo a gente perdeu muito tempo falando de coisa besta, de bobeira, de coisa que não leva a lugar nenhum. É até legal saber, mas não faz a menor diferença no seu dia a dia. Quer ver? Vamos lá, pneumologia. O que isso tem a ver com o meu dia a dia? Demonologia. O que isso tem a ver com um trato com meu irmão? Hermenêutica, como pregar um sermão? Não, porque nas regras da hermenêutica você está se movimentando muito de um lado para o outro. Meu irmão, o que isso faz de diferença na sua vida, no seu cotidiano, na sua faculdade, lá dentro do seu colégio, lá dentro da sua casa? Como que isso te instrui a cuidar melhor do seu pai, da sua mãe? Como que isso te instrui a cuidar melhor do ser humano? Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você não deve estudar, não deve se preparar, não deve entender sobre as questões da Bíblia, sobre escatologia, sobre tudo isso é maravilhoso. Entender de anjo é maravilhoso, entender de como funciona o inferno, e o inferno é organizado, não se engane não, é também bom entender sobre isso, mas mais precioso que isso é entender como o coração do meu irmão recebe as minhas ações e como eu posso amá-lo de forma tremenda, que Cristo resplandeça em mim. Como eu posso amar o meu irmão? Qual o maior mandamento, Jesus? O maior mandamento, vocês sabem qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este: amar o próximo como a ti mesmo. Mas enquanto eu estiver estudando sobre como trabalham as hostes malignas, eu vivo aprisionado no mundo de coelhinhos de olhos vermelhos e de pelo branquinho. E tudo vai se esvaindo de água abaixo na minha vida, porque eu não semeio na vida do meu irmão, porque eu quero o chocolate para mim, que eu quero ganhar o ovo de Páscoa, porque eu não entendo que libertação, qual libertação é essa, que liberdade é essa que é pregada. E aí as coisas vão se desmoronando. Os castelos feitos de cartas caem facilmente quando uma carta é retirada. Mas se a dúvida, o medo pairou sobre aqueles homens, por que não paira hoje? Lá no Egito, lá
na libertação do povo, lá no episódio em que eram perseguidos por Faraó, e chegaram diante do mar. Todo esse episódio aponta para o sacrifício de Jesus. A Páscoa instituída aponta para o cristianismo. Todos os dias, nesse mês, nesse dia em que se completa os 430 anos do cativeiro babilônico, vocês vão comemorar a Páscoa. Só Israel comemorará a Páscoa. O estrangeiro não poderá comemorar, a não ser que aceite a circuncisão. O empregado não poderá comemorar, a não ser que aceite a circuncisão. O servo e a serva não comemorarão, a não ser que aceite a circuncisão de todo o macho, o homem nascido em sua casa. E isso lhe será por memorial, para lembrar o que Deus fez a vocês, e vos tirou do tempo da servidão, e levou vocês para a terra dos heveus, dos cananeus, dos jebuseus, terra que mana leite e mel, da qual Deus prometeu aos seus antepassados, há muito tempo atrás. Tudo isso fala de algumas verdades, irmãos. E alguma delas a gente prega todo dia, a gente fala todo dia, é anunciado todo dia. Primeiro, que os planos de Deus não se frustram. Ele pode não acontecer da forma como você expecta. Pode não acontecer dentro da sua expectativa, dentro da sua visão, mas ele se cumpre. Por quê? Porque Deus ele tem compromisso com a sua palavra e não com a sua expectativa. Quer ver prova disso? O povo estava sendo liberto, viram os milagres, viram as pragas no Egito, viram Deus mandar passar um anjo e morre todos os primogênitos do Egito. E aí Faraó fala, vai embora, morreram os meninos, todos os primogênitos morreram, vai embora daqui, leva tudo, leva gado, leva o que vocês quiserem. E a palavra de Deus, a história conta que os israelitas chegavam e pediam às pessoas daquele local, aos egípcios, aos moradores, chegavam e falavam assim, dê-me prata, dê-me vasilhas de prata, dê-me ouro. E o coração deles estava favorável, de forma que Israel despojou os egípcios, pedindo. Chegava na porta da casa e falava assim, nós vamos embora, nos deem alguma coisa. Então os egípcios pegavam prata e pegavam ouro e entregavam, de forma que Israel saiu com grande riqueza, grande rebanho de boi, de cabra, de cabrito, de ovelhas. Meu irmão, isso aqui é um prato cheio. Isso é um prato cheio. Imagina você, o que Deus pode fazer pela sua vida. Imagina a porta que Ele pode abrir. Imagina a causa que Ele pode trabalhar para você. Quando você confiar inteiramente no Senhor, não haverá muito esforço da sua parte, porque quando você abrir a boca, Deus abre as portas do céu e a coisa acontece. A coisa acontece. Quando está dentro da expectativa, eles viram tudo isso acontecendo, mas quando chegaram lá, diante da situação difícil, espera aí, não tem sepultura por acaso? Será que isso aqui para Deus é difícil?
Sabe a pessoa que limita Deus? Chegou num ponto que, não, agora não dá. Não, realmente, um casamento é difícil de resgatar. Um marido Deus não arruma não, a faculdade até Deus arruma. Mas um marido, uma esposa, é difícil. Consertar um filho, mas consertar um marido, e a gente vai limitando. Consertar um pai, não, Deus não trabalha na vida dele, não. Consertar uma empresa, consertar uma igreja. O medo e a dúvida pairam, assim como pairou em Pedro, no episódio da crucificação. Você estava com ele. Você estava com ele. E aí Pedro, não, eu não conheço. Só que dias antes, Pedro estava falando que se fosse necessário, morreria por Cristo. Mas naquele momento Pedro está dizendo, não, eu não o conheço. Mais uma vez, você está com ele, o seu modo de falar te denuncia. Ei, deixa eu falar um negócio, você pode até tentar não ser crente, mas quando você chegar num ambiente que não é ambiente de crente, o jeito que você fala é jeito de crente. Aí alguém vai falar assim, ih, esse aqui não é daqui não, ó, tá forçando a barra. Você é crente, meu irmão. Seu modo de falar te denuncia. Não corra disso. Não tente fugir disso. Você é o que você é. E você não está aqui porque você escolheu. A Bíblia me garante que foi Ele que escolheu cada um dos que aqui estão. E Ele os separou para esse dia. E não só para esse, mas o dia de sua vinda, onde vamos celebrar com Ele na glória eterna. E por que pregamos então? Porque eu e você precisamos e queremos algo que se chama qualidade de vida. E a qualidade de vida é muito importante para os que são salvos e escolhidos por Jesus Cristo. Por isso que nós pregamos, por isso que nós falamos a verdade, por isso que nós falamos sobre o entendimento da palavra. Porque nós queremos viver e viver bem. E Pedro nega, e quando ele nega pela terceira vez, o galo canta. E ele chora amargamente, porque ele foi precipitado mais uma vez. Mas apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa fé. Estou partindo para o final. E quero lembrar vocês sobre o que aconteceu depois que Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo em Coríntios, ele continua. Esse capítulo é um capítulo muito grande. E ele continua dizendo assim: por que vocês estão dizendo, como pode alguém, um corpo morto, ressuscitar? Como viria esse corpo? Qual é a forma desse corpo? De que forma esse corpo viria, se ele já está morto? Viria como caveira? É como se estivesse assim, no meio da igreja, discutindo essas coisas que não levam a lugar nenhum, sabe? Lembra do negócio que não leva a lugar nenhum? Que não faz nenhuma diferença na sua vida? Só serve para te tornar chato? Sabe aquela pessoa chata? Aquela pessoa enjoada, que tudo você vai falar com ela, fala, não, mas peraí, isso aí pode ser uma hóstia do maligno que está voando sobre a sua cabeça, tá? E a gente tem que fazer aí um trabalho diferenciado aí com você. Presta atenção, eu não estou criticando quem faz, né? É importantíssimo. Agora, tudo é isso, aí, meu irmão, peraí. Tudo é isso? Não.
Nós somos livres na liberdade com que Cristo nos deu. E o inimigo, ele está ao derredor. Ao derredor, não está entre, não, está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Como ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar, ele não está do meu lado está o Espírito Santo de Deus, dentro de mim está Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, inimigo não tem vez. Sabe quais os maiores causadores de problemas na sua vida? Vou te contar uma notícia, não é o diabo, é você mesmo. Você cria os seus problemas e depois bota a culpa no diabo. Mas quem cria é você, é o seu ego, é a sua presunção, é a sua arrogância, é o seu achismo, é o seu julgamento. É o hedonismo que cria os problemas. Mas olha o que aconteceu com os discípulos. Esses mesmos discípulos, todos eles se afastaram. Entre a cruz e a ressurreição, todos desistiram do propósito. Todos desacreditaram do Cristo. Não adianta culpar só Pedro não, todos duvidaram, todos acharam que tinha acabado ali, que a cruz tinha liquidado de vez. E engraçado notar que os discípulos, não há menção dos discípulos de espera por ressurreição, não há menção na Bíblia, de que os discípulos falaram assim, então se reuniram os discípulos aguardando a ressurreição do seu mestre. Não tem isso, né? Não tem. Alguém achou isso na Bíblia já? Não tem. Só que tem os soldados falando com Pilatos assim, ele disse que no terceiro dia iria ressuscitar. Coloca guardas em volta da sepultura, para que não venham os seus discípulos e roubando o corpo, diga, ele ressuscitou. Você já viu isso? Você já viu descrente ter mais fé do que crente? Gente, não seria bonitinho? Olha como seria bonitinho se estivesse na Bíblia assim, e os discípulos se reuniram todos e aguardavam a ressurreição do Mestre, cantando hinos de vitória, porque sabiam que o propósito era que ele morresse e ressuscitasse. Você sabe o que é mais interessante nisso também? É que a Bíblia não esconde e não faz maquiagem de nada. A Bíblia não põe máscara em ninguém. A Bíblia conta como foi exatamente. Ipsiliteris, ipsiverbis, coisa por coisa, palavra por palavra, letra por letra, como foi. Não tenta maquiar nada, não tenta dizer que Davi era excelente, porque Davi não era homem segundo o coração de Deus, mas adulterou, foi homicida. Não tenta dizer que Pedro era o cara, não tenta dizer nada disso. O próprio apóstolo Paulo não diz, eu não sou perfeito dos apóstolos, sou como um nascido de um aborto, sou o menor daqueles, mas a graça daquele que ressurreto vive em mim, fez com que eu fizesse todas as coisas. Se você pode, glorifique ao Senhor por isso. É para o Senhor, meu irmão. O Cristo ressurreto. Aí, por que é? Porque então o apóstolo Paulo, ele continua no capítulo 15 inteiro, ele continua dizendo, as questões se levantaram naquela igreja, com que corpo virá? Aí ele continua, gente, a carne, a carne das aves não é como a carne do animal terrestre, assim como a carne do animal terrestre não é como a carne do homem, assim como a carne do homem natural não é como a carne de espírito e vida. Porque vocês não sabem que uma semente, para nascer e tomar a forma que Deus quer dar a ela, primeiro precisa morrer.
E também há corpos e corpos, há corpos terrenos e há corpos celestiais, assim como há constelações e constelação, há a autoridade e há o gozo e brilho do sol, mas há o gozo e brilho da lua, há também distinção entre estrelas e estrelas, e a estrela que o seu brilho e a sua honra e a sua glória é maior do que a da outra, de forma que o corpo natural, aquele que morre é um, mas o corpo que revive é aquele corpo glorificado que irá glorificar ao Pai Celestial. É isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão discutindo besteira, vocês estão falando de semente, vocês estão falando que um corpo não pode ressuscitar por causa do formato que ele adquire. Olha, há corpos e corpos, e o seu corpo será transformado pela graça de Cristo em vida. Porque muitos viviam entre a cruz e a ressurreição, num gap temporal. Não sei onde você está vivendo agora. Você pode fazer uma análise. Veja se você já passou. Veja se o Cristo já é ressurreto em você ou se ainda é corpo natural. Tem mensagem para mais 2 horas. Características do Cristo ressurreto em mim. Característica do corpo natural, do homem natural. Característica do homem atingido, tomado pelo Cristo ressurreto. Por que Pedro se acha preparado, mas não está preparado? Porque Cristo ainda não havia ressuscitado. Por que Israel duvida? Por que Israel fala que haviam sepulturas no Egito? E por que trouxeram ali? Porque ainda viviam no modelo de um Cristo que não havia sido ressuscitado. Por que eles começam a murmurar? Por que eles começam a maldizer o libertador, Moisés, que os dirigiu à libertação? Porque o Cristo viviam no molde, no padrão de um Cristo que ainda não havia sido ressurreto. Por que os discípulos, todos eles, abandonam a fé? Abandonam o propósito? Porque ainda viviam num gap temporal entre a cruz e a ressurreição. E o Cristo ressurreto ainda não tinha nascido dentro de cada um deles. Então, meu irmão, se a sua vida é tomada, sinto te informar isso, por medo, por dúvida, se a sua vida é tomada por presunção, por orgulho, por arrogância, por falta de perdão, se a sua vida é tomada por rancor, se a sua casa vive em briga, em discórdia, se no seu ambiente de trabalho você não consegue ter paz, nem que seja um pouco de paz, se você é insatisfeito com tudo que está ao seu redor, eu sinto te informar, você ainda está entre a cruz e a ressurreição. A ressurreição verdadeira ainda não chegou na sua vida, mas hoje, nessa noite, você vai, neste dia, nessa manhã e à noite também, você vai entender que o Cristo ressurreto nasceu em você, e o Cristo ressurreto é aquele que te dá vida, e vida plena, abundante, nele que é tudo e todas as coisas, por Ele e para Ele, tudo é dele, e eu e você somos dele, e podemos e vamos viver uma vida em plenitude na graça de Deus. E não entendam errado, viver em plenitude na graça de Deus não nos ausenta de problemas. Apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, ele diz assim: olha, o Espírito me revela que em todas as cidades em que eu for, eu enfrentarei prisões e acusações, e isso, e aquilo outro, mas eu estou tranquilo, porque o Cristo ressurreto vive em mim. Eu estou de boa.
Pode vir perseguição. Eu sei que o Cristo ressurreto vive em mim. Pessoal do louvor, se quiser. Ter o Cristo ressurreto na sua vida não te ausenta de problemas. Só te dá uma perspectiva correta de cada situação e de cada ocasião. Há ocasiões, querido, que acontecem na nossa vida, que é para testar a nossa fé. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já passou por situações e por ocasiões que testam a fé de vocês. Talvez alguém esteja passando neste momento. Eu conheço algumas pessoas aqui. Tem pessoas aqui que já enfrentaram o câncer e venceram. Mas não venceram na sua simples força. Venceram porque dentro de si havia o Cristo ressurreto. Há pessoas aqui que já passaram por dificuldades extremas, financeira, psicológica, emocional, e venceram. Mas não venceram na própria força, nem no próprio braço. Venceram porque o Cristo ressurreto resplandece em cada um deles. Há pessoas aqui que já foram desacreditados, julgados, humilhados e venceram porque estão firmes no Cristo ressurreto. A gente às vezes quer modelar, sabe, pastor? Às vezes a gente quer modelar o trabalhar de Deus. E às vezes a gente acha que Deus, e que na igreja, que Deus vai trabalhar assim, assim, assim. E a nossa teimosia, o nosso modo de pensar, o nosso gesso em volta do corpo que é de Cristo, impede o trabalhar de Cristo na nossa vida, nos nossos propósitos. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está tentando engessar, está tentando dizer assim, é assim, tem que ser assim, se não for assim eu não aceito. Pense, Israel achou que a libertação seria de uma forma e foi de outra, muito mais tremenda, né? Com o mar abrindo, passando a pé seco. Às vezes você está colocando as coisas de uma maneira e Deus está querendo fazer de uma maneira muito melhor, mas muito melhor. Mas você na sua cabeça dura está dizendo assim, não tem que ser assim, porque eu sou filho de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Síndrome de Gabriela, aquela poetisa. Abre o seu coração, entrega tudo, até o seu achismo. Espere o tempo que for necessário. Faça o seu melhor.
E no momento certo, Cristo resplandece em vós. Você recebe essa palavra? Deus abençoe a sua vida. Fique de pé. Eu quero te pedir para glorificar o Senhor.